Boa noite a todos. Boa noite. Vejam só, esse tema foi me pedido numa casa espírita que eu fui falar, e eu confesso para vocês que nunca seria o tema que eu escolheria. Eu posso trabalhar, conhece de ti mesmo, perdão, culpa. Não seria o tema que eu escolheria. Mas, quando eu fui construindo a palestra, eu entendi que foi um grande presente que eu recebi. Porque, veja, quando a gente fala em caridade, o que é que a gente pensa? A gente que pode mais dando algo material para alguém que pode menos. Não é? Mas será que é essa caridade que Jesus fala? Veja, eu pedi para ler essa passagem porque eu já tinha separado. Então, vejam só. Olha a intensidade que Jesus destaca. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. A passagem que nós lemos, humildade e caridade. Orgulho e egoísmo é o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Vamos escrachar? Vocês querem ser felizes? Condição absoluta para sermos felizes. Será que é importante a gente entender com profundidade esse tema? Será que é só dar o que está sobrando lá em casa? Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Tudo que se faça contra o próprio, o mesmo é que fazê-lo a Deus. São coisas que a gente ouve desde sempre, na casa espírita ou em qualquer outro templo religioso. Olha só, no outro trecho é falado, bem importante, submetei todas as ações ao governo da caridade, e a consciência corresponderá. Não só ela evitará que pratiques o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, só não fazer não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, sempre se torna a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta, a mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Então, vejam só. Então, nós chegamos aqui. Fora da caridade não há salvação. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Gente, todos. Se a gente entender só isso, nós não precisamos estudar mais nada. Tudo o resto que a gente estuda na obra de Kardec vai ser uma derivação desse entendimento. Fora da caridade não há salvação. Então, amar ao próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão completa da caridade, porque resume todos os deveres. Estou batendo na tecla de propósito, para que a gente se desperte, como diz a passagem, nós precisamos de imagens impactantes para... Muitas vezes a gente pensa que sabe uma coisa e não se atém que a gente só pensa que sabe. E agora vamos lá para Kardec. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Todos vocês já devem conhecer, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Simples? Podemos ir embora? O meu desafio é que nós consigamos sair daqui tendo uma compreensão profunda do que queria dizer Jesus.
Se vocês repararam, olha só, benevolência para com todos. Então, o que eu tenho que ter para com todos os seres humanos? Boa vontade. Eu tenho que ter indulgência para com as imperfeições dele, ok? E perdoar o que ele me fizer. Vocês conseguem perceber que nós estamos falando de relacionamento? Das relações humanas? Por que será que Jesus ressalta tanto, então, a importância da caridade? Vamos entender? Precisamos começar com uma pergunta: quem somos nós? Veja só, então estamos falando de eu e vocês, eu e o outro. Como para nós é mais fácil falar da vida alheia, vamos falar do outro? Então, nesse momento, vocês pensem no seu filho, no seu vizinho, no seu chefe, no presidente, no prefeito. Aí eu pergunto: você sabe quem é o outro? Como ele pensa, como ele sente, como ele age? E aqui, eu gosto de pensar em filho, porque filho a gente criou, né? Aí eles viram adulto. A gente consegue dizer como ele pensa, como ele sente, como ele faz? Que valores norteiam o comportamento dele? E se ele passar por uma crise? Você tem ideia de como que ele vai se comportar? Se ele for traído? Se ele for frustrado? Se ele subitamente ganhar muito poder? Se de repente ele perder o poder? Você tem noção de como ele vai se comportar? E dinheiro? Subitamente ganha na loteria. Será que ele vai fazer aquilo que ele dizia? Ah, se eu ganhar na loteria eu vou dar para o primo, para o ciclano, para o Beltrano. Será que vai fazer? E se subitamente alguém que tinha muito dinheiro passa a ter pouco? Você tem ideia de como ele vai se comportar? E com o passar da idade, com o envelhecimento, você tem ideia de como ele vai ser? Eu tenho 2 filhos. O meu filho mais novo, hoje eu estou com o mais velho aqui, não posso falar dele, tá, gente? Mas o mais novo é uma metamorfose ambulante. Em cada fase, tanto física quanto emocionalmente, ele é um ser diferente. Eu tive múltiplos filhos em um só. Então, nós conseguimos ter ideia de como esse ser que vocês estão pensando vai agir? Como ele vai se comportar quando a doença chegar? E aí eu pergunto: alguém, ser como foi até agora, nos dá garantia que vai continuar sendo assim nos próximos capítulos? Vamos complicar? Eu falei da vida normal, não falei nem de ser espírita. Vamos pensar no outro como um espírito imortal que está no planeta de provas e expiações. O que nós precisaríamos saber desse filho, desse vizinho, desse chefe? Qual a idade espiritual dele? Vocês já pararam para pensar que quem está meu filho hoje pode ser um espírito mais antigo do que eu? Que meu pai pode ser um espírito mais novo do que eu? Esse ser tem um grau intelectual. Qual é? De verdade. Ele tem uma inteligência emocional. Olha só, eu vou fazer uma lista de coisas que a gente deveria saber para saber quem é o outro. Esse ser tem uma moralidade. Tem virtudes que ele já desenvolveu e outras que ele ainda não desenvolveu. Pois é, ele tem expiações. Ele tem reparações. Ele tem provas. Não se engane, ele também tem um grau obsessivo. Mas também tem um grau de proteção. Ele em si tem uma psicosfera. O conjunto de pensamentos e emoções que ele projeta diariamente gera uma psicosfera. E ele traz histórias com as pessoas com que ele convive, comigo,
com o irmão, com o vizinho, com a companheira, com o filho? Quais são esses vínculos? Ele também veio com a contribuição para a humanidade. Ele também tem uma missão, algo a contribuir. E ele tem um tempo específico nessa encarnação. Pode ser mais longo, mais curto. E aí eu pergunto para vocês. Lembrem que o tema é caridade, tá? Só para vocês não se perderem. Quem é o outro? Quem é o teu filho? Quem é o teu vizinho? Quem é a tua esposa? Quem é o teu marido? Apresenta vocês. Ilustre desconhecido. Eu sou psicóloga. Vocês sabem qual é a frase que eu ouço em cada sessão? Varia a pessoa, a situação, ela vai me falar uma coisa. Mas, Nilva, eu nunca imaginava que o fulano pudesse fazer tal coisa. Que o meu colega de trabalho, que o meu marido, que o meu filho. Porque ele é um ilustre desconhecido. Sinceramente, se vocês saírem daqui com esse slide aqui na cabeça de vocês, e vocês olharem para cada um e imaginar que você não sabe quem é, eu já ganhei a noite. Já valeu ter vindo para cá. Só isso vai gerar muito menos sofrimento na vida de vocês. Não partir do princípio que você sabe quem é o outro. Bom, falando da vida alheia, agora vamos falar de você. Você sabe me dizer como você vai se comportar se você passar por uma crise? Se você for traído? Se você for altamente frustrado? Se você ganhar ou perder poder? Ganhar ou perder dinheiro? Com envelhecimento, porque hoje está proibido envelhecer, né? A gente não pode transparecer que está velho. E as doenças que vão aparecer, como é que eu vou lidar? E quando eu faço isso, eu sempre penso assim, eu imaginei, se um dia eu for assaltada, eu não vou reagir. E um dia eu fui. Na verdade, eu me assustei depois que eu fui ver que era um assalto, e eu saí correndo. Aí quando eu contava, as pessoas diziam, mas você é louca? Tem quem diz que a gente pensa? Eu falava assim, eu acho que não foi mais que 20 segundos. Foram 15 segundos. Mas foi o suficiente para eu levar 2 cortes. Eu não vi que ele estava com uma faca. Então, assim, quando a gente pensa, mas se um dia eu adoecer, eu vou entender que é uma expiação que eu estou passando e que eu vou dar conta. Será? E aí eu pergunto, você, ter sido como você foi até agora, é uma garantia? Você consegue pressupor como você vai agir no futuro? Vamos complicar? Porque veja, se a gente olhar a nós mesmos como espíritos imortais, nós não sabemos a nossa idade espiritual, nós não sabemos o nosso grau intelectual. Gente, tem uma coisa, eu sou de formação católica, tá? E quando eu conheci o Espiritismo com 15, 16 anos, uma coisa que foi mais fenomenal para mim foi entender por que eu tinha dificuldade com algumas matérias na escola e outros não tinham. Para mim eu tinha 16 anos, tá, gente? Foi o máximo. Porque eu ficava indignada, eu tinha que me matar de estudar para conseguir meu 8, e os outros mal assistiam a aula, e eu assistia tudo, anotava tudo, lia, relia, trelia, resumia, para tirar 8. O outro mal assistia a aula, tirava 10. Nem eu achava injusto, né? Tinha uma reclamação que eu tinha para com Deus, era essa. Quando eu conheci a doutrina, eu entendi que aquele que tem mais facilidade já estudou em outras vidas. Aí eu entendi, falei, nossa, aquelas disciplinas que eu tenho dificuldade é porque eu não estudei. Talvez eu esteja estudando as primeiras vezes, que vão pensar,
Como que a gente estudava nas vidas passadas? Ou a gente era nobre, ou a gente era freira ou padre. A maioria não estudava. Então, natural que a gente tenha dificuldade com algumas disciplinas. Então, qual que é o meu grau intelectual? Tenho certeza que tem mais gente aqui que brigava consigo mesmo, porque algumas disciplinas não entravam na cabeça. A gente tem um grau de inteligência emocional. Algumas coisas a gente dá conta, outras é muito difícil para a gente. A gente tem uma moralidade. A gente já conseguiu algumas virtudes, mas tem uma série de defeitos. Inclusive, a gente está encarnado por causa dos defeitos, tá? Não é pelas nossas virtudes, não. E como a gente é imperfeito, a gente criou situações que geram expiações para essa vida. Temos reparações? Temos provas? Vocês sabem? Fazem ideia quais são? Como lá atrás a gente não foi santo, imagine que em cada encarnação vocês conseguiram só um obsessor. Só que a gente arruma muito mais. Tá? E vamos imaginar 10 encarnações. 10 já evoluíram. 5 estão encarnados por aqui. A gente está cruzando. E 5 estão no plano espiritual. Só esperando as nossas oscilações para nos atormentar. Será que quando eu espero alguma coisa de mim, eu estou com consciência do grau de obsessão que eu estou vulnerável, daquilo que eu construí no meu passado? Mas também a nossa encarnação ela é tutelada. Nós temos proteção. Quando vocês estão aqui não assistindo a novelinha, o jornal em casa, vocês estão dando oportunidade para que os mentores reorganizem o perispírito de vocês. Quando vocês estão ouvindo, fazendo a caridade de ouvir alguém falando para vocês, vocês estão arejando a mente de vocês. Então, vocês estão dando margem para que a proteção que você tem direito esteja aí, ativa. Você cria uma psicosfera. Pensa o seguinte, que todo pensamento, toda emoção que você gera, cria um clima que as pessoas sentem, vocês sentem a psicosfera das pessoas, que atrai energias semelhantes. Temos vínculos com os que estão ao nosso redor. Vínculos positivos trazem coisas boas da gente, vínculos negativos. Não tem pessoas que parecem que conseguem tirar o pior de nós? Então, eles são os vínculos, são nossos inimigos do passado. E você tem uma contribuição para fazer com a humanidade. E aí eu te pergunto, quanto tempo de encarnação ainda você tem? Você tem ideia? Você sabe quem você é? Esse slide pode levar para casa também. Se vocês entenderem esse aqui também, vocês já estão mais elucidados. Quem é você? Ilustre e desconhecido de si mesmo. Não é por nada que a questão 919 do Livro dos Espíritos pergunta: há algum meio de evoluir mais rápido e resistir ao mal? Eu acho tão interessante colocar essas duas coisas juntas. Como evoluir e como resistir ao mal? Resposta: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Por quê? Vocês agora conseguem entender? Por que que isso faz a gente se desenvolver e resistir ao mal? Bom, então, somos ilustres e desconhecidos de nós mesmos. Tema caridade, eu vou chegar lá, eu vou fechar. Bom, aí eu pergunto, tá, o que esperar do outro e de você? Que critérios costumamos usar para ter expectativas com relação ao outro? Aos seres humanos de forma geral? Aquilo que gostaríamos, eu quero que meus filhos me dêem orgulho, que me deixem feliz, que meu marido seja fiel. É só ticar e o pedido vem? É assim? Eu quero? Funcionou na vida de vocês? Lá em casa não funcionou.
Esperar o que o outro foi até agora. Até agora ele foi maravilhoso. Como é que ele deixou de ser? Olha só, essa eu também ouço quase todos os dias. Eu faço, eu sinto, eu penso dessa forma. Então, o outro tem que fazer, sentir e pensar, no mínimo como eu. Eu sou boa de matemática. Então, no mínimo que eu espero de todo mundo que seja bom de matemática. Faz sentido? Mas a gente fala, eu não faço fofoca. Eu não roubo. Como que o outro rouba? Eu sou leal. Como que o outro não é? Vocês sabem o que é isso? É pôr o outro a nossa imagem e semelhança. O mínimo que a gente espera do outro é que ele seja igual a gente. A gente quer que todo mundo seja igual a nós. Né? Daí, em vez da gente ser a imagem e semelhança de Deus, nós estamos esperando que o outro seja a nossa imagem e semelhança. Lembra lá do orgulho e do egoísmo? Aqui é orgulho, tá, gente? Quando eu espero aquilo que eu já cheguei do outro, eu estou sendo arrogante. O que esperar do outro? Que sempre sejam capazes de agir de forma correta, ética, honesta, como seres desenvolvidos. Eu posso esperar? Só que me respondam, baseados em quê que eu espero o melhor do outro? Não precisamos ser espírita, gente. Vamos ser pessoas aqui só da matéria. Mas sempre esperar alguma coisa de alguém, a gente não deveria pelo menos pensar 50-50? 50% da pessoa ser legal e 50% dela não ser? Baseado em que nós esperamos o melhor do outro? Até hoje eu não entendi, é só porque a gente quer. Porque veja, na doutrina a gente entende que existe nível de evolução, do mais primitivo para o mais evoluído. A gente não espera a mesma coisa desse ser nos seus diferentes momentos, nem de pessoas com instruções diferentes. E o que é a nossa evolução espiritual? Diminuir a nossa animalidade e aumentar a nossa angelitude. Diminuir as imperfeições e aumentar as nossas virtudes. Perguntinha que não quer calar. Onde nós estamos aqui? Onde o outro está? Olha só, nós estamos falando eu e o outro. Eu, espírito, que estou no corpo. O outro espírito que está no corpo. E olha só, estamos todos na Terra, que é um planeta de provas e expiações. E o que a doutrina nos diz? Quem habita a Terra? Ó, eu vou falar, eu vou impactar, mas não fui eu que escrevi, tá? Eu só estou escrachando. Quem habita a Terra? Terra, seres ignorantes, com todas as más paixões e desejo do mal, começando a ter o desejo do bem, onde o orgulho e o egoísmo predominam. Está na doutrina isso? Lembra quando eu perguntei? Baseados em que nós esperamos o melhor de quem está na Terra? Se quem está aqui ainda tem más paixões, ainda tem desejo do mal, nem que seja quando o outro me faz mal. Eu não faço mal para uma mosca, mas me cutuca para ver. Me traia para ver o que eu faço. Me roube para ver o que eu faço. Tá? Então, na Terra, predomina o orgulho e o egoísmo. É o lugar de quem? Tá? A gente, é uma notícia que a gente não pensa, mas nós não precisamos esperar a Terra se tornar um planeta de regeneração. Nós podemos ir para um planeta de regeneração. É só ter todas as virtudes necessárias. E aqui nós estamos falando da principal, que é a caridade. Então vamos resumir. Quem sou eu? Eu sou um espírito encarnado
num planeta de provas e expiações. Eu tenho um conjunto de virtudes e um conjunto maior ainda para desenvolver as minhas virtudes. Eu estou em algum ponto aqui. E vejam só, eu vou falar, eu quero que vocês repitam dentro de vocês. Eu só posso ser como eu sou. Pensar como eu penso, sentir como eu sinto, agir como eu ajo. Eu tenho o direito de ser quem eu sou. Essa vaga é minha. Essa vaga é de cada um de vocês. Não é para ninguém melhor, nem pior. É para vocês. Só que vamos lembrar? Eu posso me expressar segundo as minhas características. Não se ofendam, tá? Ser ignorante, com todas as más paixões, ainda com o desejo do mal, começando a ter o desejo do bem, onde o orgulho e o egoísmo predominam. Tenho o direito de ser como eu sou. Sim, gente, essa vaga é para cada um de nós. Para a espiritualidade seria muito simples por alguém mais evoluído do que a gente. A vaga da minha família. Tá? Então, temos o direito de ser quem nós somos. Uma coisa óbvia, mas nem sempre a gente para abstrair. Tem uma caridade, mas vamos chegar lá. Então, o que significa? Eu estou aqui exatamente para o meu exercício de melhora. Tenho o dever, então eu tenho o direito de ser quem eu sou, mas eu tenho o dever de melhorar. Chegar num ponto e subir. Diminuir o meu instinto e aumentar as minhas virtudes. E aí? Eu tenho imperfeições, né? Eu tenho animalidade. Eu tenho defeitos. Eu pergunto, como eu devo pensar a respeito de mim mesmo? Como eu devo sentir com relação a mim mesmo? E como eu devo agir comigo mesmo? Nós temos uma relação conosco. Vamos lá, um por um. Como eu devo pensar a respeito de mim mesmo? Com indulgência. Como eu devo sentir com relação a mim mesmo? Com perdão, por eu ainda ser quem eu sou. Como eu devo agir comigo mesmo? Com benevolência. Quando uma criança está aprendendo a andar, cai, machuca ou quebra alguma coisa, a gente tem boa vontade. Ah, querida, vai devagar, você consegue da próxima vez. Nós conseguimos fazer isso com a gente? Quando a gente erra? Pô, falei mal da vizinha. Foi mal. Próxima vez eu vou conseguir morder minha língua. Falei mal dos políticos. Próxima vez eu vou tentar não falar. Então, nós estamos falando de caridade consigo mesmo. Ser indulgente, benevolente e perdoar por ainda ser quem é. Certo. Agora eu pergunto, o meu erro, a minha imperfeição, vai atingir o outro? A mãe imperfeita que eu sou atinge meu filho? A palestrante meia boca atinge vocês? A filha ingrata atinge meus pais? A psicóloga meia boca atinge meus pacientes? Atinge. E aí? Como eu preciso que o outro administre a minha imperfeição? Como eu preciso que... Vamos pegar, no caso, meu filho pense a meu respeito. Como ele sinta, como ele haja comigo. Eu preciso que ele seja indulgente. Foi tudo que eu consegui. Ah, mas de boa vontade o inferno está cheio. Foi o que deu, foi o que eu consegui. Preciso que ele tenha indulgência para
preciso que ele sinta? Que ele perdoe aquilo que eu machuquei com a minha imperfeição. Como eu preciso que ele haja? Vocês já estão sabendo, né? Com benevolência. Então, a caridade do outro para comigo é ser indulgente, benevolente e perdoar por a gente ainda ser quem a gente é. Vocês entendem que a gente precisa de caridade o tempo todo? Porque nós somos crianças, fazemos coisas de criança, e se quem está contracenando com a gente reage na altura do que a gente fez, fica um círculo sem fim. Bom, vamos cuidar um pouquinho da vida do outro? Vamos lembrar? Então, quem é o outro? Um espírito imperfeito no mundo de provas e expiações. Tem um conjunto de virtudes desenvolvidos e um conjunto ainda maior para desenvolver. Ele tem que diminuir a animalidade e aumentar a angelitude. E aí, vamos lá. O outro só pode ser como ele é. Pense no filho, no patrão, no prefeito, no ladrão, no assassino. Ele só pode ser como ele é. Pensar como ele pensa, sentir como ele sente e agir como ele age. Ele tem o direito de se expressar no nível dele. Gente, uma criança na segunda série primária, é fundamental, né? Tem direito de não saber a tabuada, não saber escrever tudo, não está no momento dela aprender. Ela tem direito de estar ignorante ainda? Tem. Por quê? Aqui, quem mora, quem habita a terra, seres ignorantes, com todas as más paixões, ainda no desejo do mal, começando com o desejo do bem, tendo orgulho e egoísmo. O outro tem direito de ser quem ele é. Vocês já pararam para pensar que aquela pessoa que machuca vocês tem direito de ser quem não é? Deus não está fazendo nada para impedir ela. Ele está aqui exatamente. Gente, sempre é importante lembrar, a gente está aqui reencarnado pela nossa imperfeição, não é pela nossa perfeição. O que nós já desenvolvemos, ok, mas está todo mundo aqui por aquilo que ainda não é. Está aqui para melhorar. Chegar num ponto e chegar no outro. Quais são as consequências? O outro vai errar, gente. Vai manifestar a imperfeição. Pois ele só consegue fazer o que o nível evolutivo dele permite. Mesmo que seja meu pai, mesmo que seja meu filho, mesmo que seja meu marido, minha esposa, ele só vai conseguir fazer aquilo que está no nível dele. E aí, o erro do outro, a imperfeição, vai me atingir? Vai. E como que o outro precisa que eu administre a manifestação da imperfeição dele? Como ele precisa que eu pense, que eu sinta, que eu haja? Já estão adivinhando? Como ele precisa que eu pense? Com indulgência. Como eu sinta com aquilo que ele fez, aquela dor que meu pai me causou, aquela ingratidão que meu filho fez. Como ele precisa que eu sinta, que eu o perdoo. Como ele precisa que eu haja com benevolência. Então, caridade para com o outro é o quê? Ser indulgente, benevolente e perdoar o outro por ser quem ele ainda é. Dar dinheiro ou um objeto ficou fácil? Porque ser capaz de dar é só desapego. Tá? Agora, aceitar que o outro seja como é. Faz sentido porque que é tão importante
importante, fora da caridade não há salvação? Porque se eu não aceito que o outro seja imperfeito, eu também vou me culpar porque eu sou imperfeita. E, sendo que nós estamos aqui para nos desenvolver e evoluir, em vez de, por que a vida me colocou filha desse pai? Por que me colocou mãe desse filho? O que eu tenho para aprender? O que eu tenho que espiar? Não, a gente, em grupo mediúnico, a gente vê aquelas situações, um matou o outro matou, e vai lá várias encarnações, um se cobrando do outro, um ciclo sem fim. E só para terminar, para destacar o tema caridade, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retire. Ainda quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. A caridade é paciente, é branda, benfazeja. Caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, esperança e caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Fica mais fácil com a lucidez que a doutrina nos dá? Obrigada.